Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caleb Hipólito, sou um dos fundadores da Requinte Congelados e hoje eu estou aqui para mais um vídeo sobre um tema da área de produção de alimentos. Então assim, a gente está sempre colocando conteúdos a respeito dessa área e hoje eu estou colocando um conteúdo que o pessoal me pediu muito, que é em relação a equipamentos que a gente colocou que melhorou a produtividade. Tá? Vou estar falando um pouquinho sobre cada um, mostrando nas páginas, até que o pessoal tenha noção de valor, tenha noção de qual que a gente teve uma aceitação maior, tá? Então a gente vai sempre estar colocando vídeos com esse intuito. Primeiramente quero pedir para vocês seguir nossas páginas, tá? Tem o canal no YouTube, Requinte Cursos, assino, coloco ativo o sininho de notificação que a gente sempre vai estar colocando vídeos muito bacanas para você que já tem um negócio pronto, que quer melhorar a produtividade, melhorar o atendimento, ou para você também que busca criar o seu próprio negócio absolutamente zero, né? Então, segue a gente, tem a Requinte Cursos também no Instagram, que é muito bacana, todo dia o pessoal está colocando muito conteúdo bacana. E quem tem curiosidade também entra na nossa página lá do Requinte Congelados. Lá você vai conseguir ver nossos produtos, ver o nosso dia a dia. Muita gente entra para ter noção de como fazer fotos, marketing, essas coisas, né? Então, fica o convite para você estar conhecendo as nossas páginas. Então, pessoal, hoje o assunto de hoje foi algo que o pessoal me pediu muito, que é a respeito de maquinário. Quais maquinários que eu coloquei na Requinte Congelados para estar melhorando a produtividade. Isso aí é um tema muito importante, porque você vai chegando num ponto, no início, começando do início, às vezes o trabalho manual você consegue estar atendendo a demanda, estar atendendo os seus clientes, mas vai chegando num ponto que esse trabalho manual é muito pesado, muito cansativo, você vai ter que começar a contratar mais funcionários e o trabalho da máquina auxilia e ajuda muito nesse dia a dia de produtividade, tá? Então eu fiz até uns vídeos anteriores falando de algumas máquinas que a gente trabalha, por exemplo, o ultracongelador, nós temos a máquina formadora, que é um assunto mais para frente, fatiadora, que eu vou falar hoje, e várias outras máquinas que assim, às vezes a gente nem dá muita importância no início, mas que dá um diferencial muito grande na produtividade e também na economia na hora da compra da matéria-prima. Tá? Vou te dar um exemplo, a fatiadora. A fatiadora mesmo, se você for comprar as barras, por exemplo, de presunto, mussarela, sai muito mais em conta do que você ter que comprar fatiado já nos frios. Aí você fala, mas o preço é muito alto. Mas se você pensa a um longo prazo, é muito rápido o retorno que ela te dá. A diferença por quilo, por exemplo, mussarela chega até a R$10, dependendo do local que você compra. Então você pensa, 1 quilo de mussarela fatiada no amplo de produção maior, um pouco assim, na hora que você já começa a ficar um pouco industrial, vamos dizer assim, não significa nada 1 quilo. 1 quilo rapidinho você já compra. Por exemplo, hoje lá na Requinte mesmo, nós não gastamos menos hoje do que 400 quilos de mussarela por mês. Então é muita mussarela, são 100 barras de mussarela. Agora você imagina, você pega 100 barras de mussarela, 400 quilos, vezes, por exemplo, R$5, vou colocar metade, R$5 do que de diferença entre um fatiado e comprar uma barra. Você vai ver a diferença, R$2.000. Então, a diferença é gritante, é muito grande. Sem falar também na qualidade, tá, pessoal? Outra coisa que eu gosto de falar, porque quando você pega um produto desse em barra, que é um produto perecível, muito perecível, por sinal, e você fatia para usar na hora, ele tem uma qualidade maior do que você fatiar e deixar, por exemplo, lá, fica ali, eu não posso dizer hoje quanto tempo que é o normal para se deixar na casa de frios, mas, por exemplo, fica 7 dias lá, ele já vai perder um pouco de qualidade estando dentro do freezer, tá? Então, tem esses ganhos. Então, já comecei falando da fatiadora, vamos falar do porquê utilizar uma fatiadora hoje quando você utiliza no ramo de produção, por exemplo, igual o meu. Vou estar abrindo aqui uma página para vocês verem os modelos de fatiadora, tá bom? Tá aqui. Olha, a fatiadora, por que eu comecei
por que eu interessei em comprar uma fatiadora para requinte? Como eu trabalho muito com frangos recheados, com produtos que a gente tem que montar, por exemplo, pizza, essas coisas, de padaria o pessoal gosta muito. Então eu comprava muitos produtos em casa de frios. Então eu tinha essa dificuldade, porque fica muito mais caro na hora que eu fosse lançar o valor final para o meu consumidor. Então eu fui e comprei uma fatiadora. Só que eu cometi o erro de comprar uma fatiadora, vamos dizer assim, semi-profissional. Eu tenho até o modelo dela aqui, não que ela seja ruim, de forma alguma, mas é porque o tipo da minha produção, ela não serviu, que era essa daqui, ó, de 196 milímetros. Não essa marca, mas esse tamanho, 196 milímetros. O que isso significa? 196 milímetros é o diâmetro do disco de corte. Então, ele não é um disco muito grande. Quando eu fazia, por exemplo, o fatiamento da mussarela, ela perdia muito. Ela não conseguia chegar a barra até o final, por exemplo, e ficava com aquela perca embaixo da fatiadora. Então já é o primeiro ponto negativo que eu tive nisso. Outro ponto negativo é a questão dela ser manual na parte do fatiamento. Esse manual, no início a gente nem dá muito valor, porque ali no braço, às vezes no início você vai e fala, é tranquilo, não é tão pesado, ele desliza bacana, só que chega um momento que você tem que fatiar muito. E o braço ali não vai de jeito nenhum, tá? Isso aqui então é para quando você fatia pouco, você não precisa de muito trabalho. Então, se você já está pensando em comprar para ter produtividade, eu não recomendo comprar um produto vamos dizer, semi-industrial desse tamanho. Eu comprei, na época que eu comprei essa de 300 milímetros automática, tá? Qual que é a diferença? Esse de 300 milímetros, a grande vantagem dela é que ela corta por inteiro a barra, muito mais fácil limpeza, tá? A limpeza dela que essa máquina, pessoal, hoje na Requinte é uma das piores, a segunda pior máquina de limpeza que a gente tem é essa máquina aqui. Porque como ela faz o fatiamento das barras, ela cria aquelas partezinhas menores e entra em locais muito ruins de limpar. Você precisa de pincel, você precisa de um pano específico para estar fazendo a limpeza. Você não pode deixar, por exemplo, ela suja, por exemplo, porque como é um produto industrializado, um produto que é feito de carne, ou então de leite, que é o próprio mussarela, ela cria um mau cheiro, ela cria bichinhos ali muito rápido. Então tem que ter um cuidado muito bom com a máquina dessa. E como dá até para ver aqui, ó, não pode jogar água, então já dificulta um pouco. Então, pessoal, se vocês forem comprar uma fatiadora, pensa muito nisso. Ela ser automática, para você não ter o trabalho de estar manipulando a alavanca dela, né? Porque pesa bastante, não é coisa de preguiçoso, não, gente, é coisa de facilidade mesmo. Você vai ver quando vocês têm essa parte de produção de larga escala, esse fatiamento toma muito tempo. E ele acaba sendo um trabalho bem pesado. Agora, se você quer um mais profissional também, tem os de 330, né? Aí qual a diferença? A diferença é só a questão de tamanho mesmo da lâmina, né? Do disco. Então, de 330, assim, eu nunca cheguei a utilizar, nunca tive, mas com contatos de fornecedores nossos, o pessoal gosta de utilizar ela para fazer, quando não tem aquela máquina mais cara de fatiar o bacon, ela fica muito mais fácil de fatiar o bacon. Porque aqui nessa daqui, mesmo de 300 milímetros, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque o bacon, para ela fatiar, ela tem que estar um pouco congelado. E às vezes você quer uma fatia maior, e nessa aqui o máximo que ela coloca é os 300 milímetros, dá até um pouco menos. Então você não tem esse controle. Então eu acredito que a de 300 milímetros, para você que não vai trabalhar com casa de frios nem nada, já está de grande tamanho, já vai te atender muito bem mesmo, tá? Vamos para o próximo equipamento que o pessoal me pergunta muito, é o processador de alimentos. No início, pessoal, eu não dei muito valor, vou ser bem honesto, até porque o preço dele é alto. Eu lá no caso eu comprei esse que está indisponível aqui, o preço dele hoje médio é de 3.700 a 4.000 reais, tá? Você consegue encontrar para comprar. Mas
é um produto fantástico, depois que é um equipamento fantástico, que te ajuda muito, me ajuda muito hoje na produção. E vocês vão ter muita noção, porque a gente utiliza muito ele já no dia a dia, de casa. Acho que praticamente assim, muita gente tem aquele kit multiprocessador que coloca o liquidificador, aí tem o processador, que tem várias formas de você cortar batata, fatiazinho, tudo arrumadinho. Então, quando a gente iniciou na Requinte, a gente tinha aquele multiprocessador, que já atendia a gente até bem, vamos dizer assim, atendia a gente até bem no início. Só que por ele ser um produto mais doméstico, um produto que não é industrial, ele tem suas limitações de potência e de gasto. O que é essa limitação de gasto? Essas peças do multiprocessador, quando você vai utilizando ela com uma frequência muito maior e com mais quantidade de produtos, ela começa a desgastar muito rápido. Então ela começa a quebrar. Eu tive muito problema com quebra de peça de multiprocessador, tá? Que hoje, vou ser bem honesto, assim, em coisa de um mês eu quebrava uma peça, duas peças. Ia ter que ir lá comprar, era custo de 60, 70 reais, vamos dizer assim. Então acabou que a gente parte e falou assim, poxa, está aumentando a demanda, a gente começou a utilizar mais ela. Então vamos procurar um industrial que vai atender a gente. Então essa marca, inclusive essa marca Skimson que eu comprei dela, eu recomendo bastante, que ela é muito boa nessa parte de processador, muito boa mesmo. Nunca tive nenhum problema com um processador desse, é um processador muito fácil de limpar, ele é muito voltado mesmo para a produtividade. Ele, por ser feito todo no inox, então é muito higiênico e bem resistente, tá? Então eu recomendo bastante. Outra, eu vou até clicar nele aqui para vocês verem. Esse aqui eu tenho mais facilidade de falar. Eu utilizo lá na Requinte esse microprocessador para várias coisas. Eu vou citar alguns para vocês entenderem. Eu utilizo, por exemplo, fazer recheio de asinha recheada. A presunta, em vez dela ser fatiada, eu consigo colocar aqui para fazê-la mais raladinho, uns quadradinhos menores. Ela faz isso sem dificuldade nenhuma. Triturar folhagem, salsinha, cebola, para a gente fazer um tempero mais bacana, também utilizo ela. A mussarela para a gente colocar na formadora também, que tem que ser uma mussarela ralada, a gente também faz por ela. E o outro também pode ser a calabresa. A calabresa a gente consegue tá fatiando ela aqui, vamos dizer assim, que fica com um ponto muito melhor do que, por exemplo, você fazer na mão, ou então tentar colocar numa fatiadora, né? Essa é muito mais rápido, dá uma qualidade muito maior. Eu não acredito que alguém utiliza a fatiadora para fazer calabresa, mas é um ponto muito melhor. Então essa máquina aqui em questão de produtividade, eu recomendo para quem quiser, para quem está crescendo, porque auxilia muito. É uma máquina que praticamente não dá manutenção, limpeza muito fácil, que você tem que pensar muito isso hoje na hora da produtividade, porque eu tenho máquinas que dão muito trabalho na hora da limpeza, mas ela ganha muito no tempo de produção. Mas essa limpeza e essa manutenção você tem que levar muito em conta. Então é mais um item que eu gosto muito de utilizar na Requinte e recomendo para quem realmente precisa. Vamos para o próximo. Nós vamos falar de mais 3 itens aqui, eu até esqueci de colocar, mas está fácil de pegar aqui. A outra é a amassadeira. E você me pergunta, poxa, para que você usa essa amassadeira? Porque assim, a gente trabalha com os frangos recheados, tudo, asinha recheada, mas a gente também tem uma linha de petiscos, onde a gente tem os discos, por exemplo. E você pensa, você tem que trabalhar maçã sovando, que eles falam, amassando essas massas, tudo no braço. Então, não preciso nem dizer, né? Massar 5 quilos é uma coisa, mas chega num ponto que você vai ter que massar 100 quilos no dia, 130 quilos no dia, até mais. Então já fica totalmente inviável para você. Então essa amassadeira aqui, o pessoal utiliza muito ela em padaria. Tá? Tem vários tipos de amassadeira, tem ela em espiral, tem essa daqui que ela é basculante, que ela é amassadeira. Deixa eu ver se tem ela interna. Não vai ter ela interna, mas o que ela é? Ela é tipo, ela é um braço de aço com 2 diferenças de altura. E ela trabalha em conjunto. Então ela amassa por igual.
e tem uma força muito grande, a massa fica muito bem amassada, bem distribuída, então é um produto muito bacana. O que é o grande diferencial que eu vi nela? A praticidade, tá? A praticidade dela é muito grande, porque ela não tem, por exemplo, você não tem muitos recursos, vamos dizer assim. Você não tem que ler um manual inteiro para poder utilizar ela é direta, ela é só para amassar, então é muito prático, botões de comando muito simples. E outra vantagem é a questão de limpeza também. Por ela ser toda no inox, ser basculante, e ela só tem uma parte que suja, que é a parte interna, você consegue lavar ela muito fácil. Ela tem essa facilidade, tá? Então é uma máquina assim, igual eu tô falando, essa aqui já é um pouco mais específica, tá? Se você trabalha com massas, se você trabalha com petis, por exemplo, os discos, trabalha com quibe, essas coisas, ela já vai te auxiliar bastante na hora de estar fazendo esse preparo da massa, tá? Então é um produto que foi um investimento que na época que eu comprei, eu gostei muito, porque sobrava sempre para mim amassar. Eu, meu irmão, meu pai, porque ficava um trabalho mais pesado para as meninas, né? E quando sobrava para a gente tomava muito tempo maçã. É muito pesado, apesar de ser mais artesanal, tudo, só que você às vezes perde até qualidade, porque vai aumentando a demanda, você não tem força, você não tem pique para amassar essa quantidade de massa ao mesmo tempo, tá? Única cuidado que você tem que ter na hora de comprar, tá? Quer dizer, um dos únicos, né? Mas o principal é a questão do peso da massa. Por exemplo, essa M25 ela é para 25 kg que ela mesmo fala, é para 25 kg de massa, tá? Ele, aqui, ó, 25 kg de massa pronta. Ela consegue, para vocês verem, ela consegue produzir 65 kg por hora, tá? Tem maiores também, tem menores. Essa daqui eu acredito que seja uma das mais padrões, tá? Nesse site que mesmo foi onde eu comprei, é a que eles mais recomendam. Então, é um dos cuidados que você tem que ter. O outro é a questão de energia, que sem toda máquina você tem que ter cuidado, né? Se ela é bivolt, se ela é 110 ou 220. Mas isso acho que é algo que o pessoal já está bem cuidadoso com isso, que acontece muito erro assim. Outro produto, outro equipamento, que às vezes a gente acha que é muito simples, mas não é a tal da balança comercial, balança eletrônica normal. Por que eu te falo que não é muito simples? Eu tive um problema muito sério com balança, comprei de marca boa, que é a Toledo, e só que eu comprei da internet vindo de fora. E lá falava que tinha todas as especificações, tinha garantia e que tinha o principal para a gente que busca certificações com a vigilância e com a agrodefesa, que era o lacre do Inmetro. Tá? Então o que acontece? Minha balança, quando eu comprei, era especificado que tinha um lacre e veio sem um lacre. E acabou que eu perdi a garantia da balança também, porque eles não colocaram o número de série da balança na nota fiscal. E eu, na inocência, na época, eu não vi, não reparei, não sabia disso. E quando eu fui passar pela fiscalização, acabei perdendo a balança. Vamos dizer assim, não é que eu perdi a balança, eu tive que teve um custo maior para estar conseguindo esse lacre, né, para estar conseguindo essa regularização do Inmetro. Então, sempre que você for buscar a balança, você sempre procura por ter esse lacre, tá? Hoje, se eu não me engano, por causa da pandemia, o Inmetro não está conseguindo fazer essas vistorias em loco nas indústrias. Então, eles liberaram o lacre próprio da própria indústria, tá? Até comprei uma recente, não veio, mas veio o lacre da indústria e veio um comunicado. Então, só tem esse cuidado, se vê o termo de garantia certinho, chegou, você já assina, já anexa a nota fiscal, põe o número de série da balança, porque qualquer problema que você tiver com essa balança, você vai precisar dessas informações, tá? Outra coisa que eu tive, assim, que eu apanhei muito foi a questão de peso, tá, pessoal? Que a gente fica pensando, nossa, 15 quilos, eu não vou pôr mais do que 15 quilos disso aqui nunca. E aconteceu comigo também, de passar um pouco, a gente acha que não estraga, e eu tive a infelicidade de estragar uma balança dessa aqui de 15 quilos. E o conserto dela é praticamente o mesmo valor de outra balança. Então, não vou dizer o mesmo valor, mas, você pega uma balança usada, que
por exemplo, fica quase R$ 600, R$ 550 para arrumar um módulo dessa balança. Compensa muito mais comprar um novo e parcelado, e lá você ainda vai pagar à vista. Então eu tive esse problema e tive um prejuízo muito grande. Então eu já migrei para a balança de 30 quilos para tentar amenizar esse problema, tá? Outra balança que eu utilizo, desculpa, para que eu utilizo essa balança? O pessoal me pegou aqui, perguntou muito, porque como eu vendo online, fala, você não tem venda no balcão, para que você utiliza essa balança? Essa balança eu uso muito para padronizar meus produtos na hora da produção. Por exemplo, como eu vendo online, eu não faço vendas de produtos por quilo. Vou te dar um exemplo. O frango meu, eu quero comprar um frango que tem 1,8 kg. Eu não tenho isso. Nós padronizamos o frango já na compra do carcaça e chega na produção, a gente padroniza ele no recheio também. A gente sempre trabalha ele com pesagem mínima de 1,4 kg e tenta manter ele dentro de 1,4 kg e 1,5 kg. Claro que às vezes pode vir peças um pouco maiores, mas nunca é menos de 1,4 kg. Tá? Então eu padronizo isso. Por quê? Porque quando eu for fazer a venda online, eu não preciso ficar falando para o cliente, ficar pesando, mostrando essas coisas. Eu já tenho um preço fixo para isso. Esse preço fixo é por causa da padronização do meu produto. E em todos os outros itens que a gente trabalha, a gente faz isso também. Essa outra balança, eu tenho uma dela também, eu utilizo ela para recebimento de mercadoria. É algo extremamente, quando você começa a ficar com a demanda maior, você começa a trabalhar com compras maiores, eu sempre vou recomendar, tem uma balança na entrada do recebimento de mercadoria. Não por má fé de cliente, de seu fornecedor. Claro que a gente nunca pode ir pensando nisso. Só que às vezes pode ter erros também. A gente vê diferença, por exemplo, no quilo da carne vem 100 quilos, na hora que você pesa dá 95. Aí você está pagando 5 quilos a menos do que veio, entendeu? Então, assim, você ter esse controle para você não ter perca. Porque, às vezes, você não vê a perca na entrada, mas na hora que você for ver a produtividade, como é que veio, ou da carne, você vai ver na hora, era para ter rendido 80 peças, rendeu 75. Por quê? Aí você vai culpar quem? Foi para o erro dos seus funcionários, da sua produção, foi erro no recebimento da mercadoria. Onde que está errado? Então, quando você trabalha com esse tipo de padronização, você tem que ter esse controle de ponta a ponta. Tá? Até para você ter noção na hora de fazer as compras, ter noção na hora de fazer a sua estocagem. Então, é muito bacana você ter esse controle de ponta a ponta. E esse tipo de balança é o ideal na hora de estar fazendo o recebimento de mercadoria. O último produto, vou até procurar aqui em açougue, que é o moedor de carne industrial. Esse aqui foi um dos primeiros itens que a gente comprou lá para a Requinte. Aí eu vou te falar o porquê. Quando nós iniciamos essa parte de carnes, principalmente para petiscos, a gente comprava direto do frigorífico, só que com carnes, quando a gente começou a utilizar carne moída nesse ponto, a gente começou a reparar que, vou te dar um exemplo, você começa a comprar a carne, a primeira veio bacana, na segunda já não tem um controle da qualidade um tanto maior. Às vezes nem por culpa do frigorífico, às vezes porque moeu uma peça antes, às vezes vem uns cortes mais ruins e como vai moer mesmo, já aproveita para não ter perca. Então, o que a gente optou? A gente comprou a máquina, às vezes você fala assim, poxa, mas já vem moído, mesmo valor, tudo, mas a qualidade aumenta muito. Porque como vem as peças, elas vêm inteiras para a gente, vem limpa, só os cubos ou as tiras, a gente consegue ter um controle maior da carne que está vindo. Então, eu utilizo muito esse equipamento para isso. Outra grande vantagem que esse equipamento dá é que ele te dá várias, como se diz, ele te dá facilidade de fazer várias outras receitas. Por exemplo, qualquer receita que você tiver que moer, um disco de arroz, foi um dos produtos que a gente acrescentou por causa dessa máquina. Ele consegue fazer o disco de arroz. Quem trabalha com linguiça, você consegue colocar o bico de enchimento de linguiça aqui se quiser. Tem uns discos que você consegue fazer o corte
da linguiça sem ser na faca, você consegue fazer os cortes maiores, do jeito que você prefere. Gosto muito de fazer tempero nela também, você faz o tempero com alho, fica muito bacana nessa máquina. O único detalhe dela, é uma das minhas máquinas que mais requer manutenção. Só que muito simples a manutenção dela. O que é a manutenção dela? É comprar, ela tem tipo uma arruela no final do cilindro dela, que impressionante, sem ela você não morre. E para mim não fazia sentido nenhum ela ter alguma interferência, mas realmente ela não moe e ela vai desgastando muito rápido. Coisa assim, vamos dizer, cada arruela dessa, nossa produtividade hoje, a gente gasta mais ou menos uma dela a cada 2 meses, 1 mês e meio a gente já faz a troca. Então, afiar também a lâmina dela também é muito bacana você ter esse controle, porque você sempre vai ter uma máquina pronta para uso, sem dificuldade na hora de... Porque quando eles não estão no estado ideal, quando você começa a moer, ele começa a embuchar, vamos dizer assim. Ele não passa de forma inteira pelo disco que você coloca, né? Então, além de demorar a produzir, fica com uma qualidade muito ruim a carne. Então, eu recomendo muito. Outra coisa que eu vou falar, se você for comprar, pessoal, até se a gente olha assim, a diferença de preço, tudo, mas o meu lá eu comprei a partir do 22, tá? O CAF 22, porque já não é o maior, mas ele já tem uma potência muito bacana, já consegue pegar uma quantidade de carne muito maior. Por exemplo, 300 quilos de carne ele consegue moer por hora. Então já é uma produtividade, vamos dizer assim, já começa a ser industrial, né? Esse aqui, por exemplo, é bem maior, 700 quilos de carne por hora. Mas para quem está iniciando, vamos dizer assim, até a médio porte, médio a grande porte, um desse aqui já vai atender muito bem. Então, pessoal, esse aqui foi um dos equipamentos que eu passei para vocês que eu acredito que aumenta muito a produtividade. Tem diversos outros equipamentos que a gente usa na Requinte, igual eu falei para vocês, nós temos o ultracongelador, que auxilia muito a gente para mim hoje, o item de maior produtividade que a gente tem, porque ganhar, poxa, 24 horas, vamos dizer assim, no mínimo, né, 24 horas de congelamento, antes eu tinha que colocar nesses freezers convencionais, horizontais, ficava 24 horas a 48 horas dentro de um freezer para estar congelando. Então eu tinha que esperar esse tempo todo para poder embalar. Hoje eu faço ciclos de 50 minutos, de 1 hora e meia, dependendo do item, né? Mas os ciclos nossos hoje, padrão de 50 minutos, 1 hora e 10 no máximo. Então, é um ganho de produtividade muito maior. Temos outras máquinas também que a gente trabalha bastante, por exemplo, a embaladora a vácuo. Eu fiz, se eu não me engano, esses tempos para trás nós fizemos um vídeo só falando desses dois equipamentos, que é o ultracongelador e da embaladora a vácuo, que hoje, da Requinte para a questão de produto, é o que mais faz diferença. O congelamento perfeito, rápido e uma embalagem mais segura, uma embalagem mais bonita, que vai dar uma diferença muito grande lá na ponta, para o consumidor final, às vezes para você fazer uma divulgação também. Essa embaladora a vácuo, ela ajuda muito. O seu produto acaba assim, mesmo que às vezes você não compre a máquina de câmara, uma máquina profissional, mas ela vai te dar um aspecto de produto bem profissional. Porque não é qualquer pessoa que trabalha hoje que coloca essa embalagem a vácuo. Tem outras embalagens mais em conta, mais fáceis de trabalhar. Mas eu recomendo muito. Eu utilizo, gosto e recomendo da embalagem a vácuo, tá? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vai auxiliar vocês aí no dia a dia de produção de vocês. O que vocês tiverem dúvida a respeito das máquinas, manda nos comentários aqui embaixo para a gente. Manda no direct também das nossas páginas, Requinte Cursos, lá do Instagram. Tem o Requinte Congelados também, que é a nossa parte comercial, mas caso vocês não encontrem Requinte Cursos, pode estar mandando por lá também. E também aqui pelo nosso canal do YouTube, que é Requinte Cursos, que a gente sempre está respondendo, a gente sempre está colocando conteúdo para vocês. E a gente também pede para você deixar sugestão.
Porque muita coisa, muito assunto que a gente vai falando aqui, às vezes assim, eu não dou muita importância, mas é de extrema importância para você. E às vezes eu posso estar ajudando. E você também está me ajudando, tá bom? Então fica aí o convite para estar acessando nossos canais sociais e também para estar mandando sugestões aqui para a gente, tá bom? Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Põe em prática, pesquisa bem antes de comprar qualquer tipo de equipamento, tá? Que é muito importante essa pesquisa. Principalmente, eu esqueci de falar uma coisa, mas sempre olha, garantia na cidade, se tem assistência, porque máquina, apesar de ser industrial, ela também tem problemas, tá? Não é, claro que assim, é bem menos, ela tende a ter bem menos defeito, menos assistência, mas você sempre é bom você tá de olho se tem assistência para quem recorrer na hora do problema, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.